Deus hoje quer falar conosco sobre gratidão. Você é uma pessoa grata a Deus? Sim, glória a Deus por isso. Nós precisamos ser gratos em todo o tempo. Deus começou a trabalhar isso comigo. Não está sendo fácil, está sendo bastante difícil. Mas de uns 3 dias para cá, Ele me apertou e disse, agora tem que ter mudança e radical. Você precisa ser grata em todo o tempo. E Deus começou a falar comigo no meu tempo de devocional, ou no tempo que eu posso ter um tempinho a sós com Ele, dentro na igreja, em alguns lugares, ou até mesmo dentro do carro. E Ele só falava a mesma coisa. Louve, adore, seja grato. Mas de 3 dias para cá, Ele me levou diante da palavra de Deus e foi me falar um pouco o que era gratidão. Porque, de certa forma, nós parecemos gratos a Deus. E temos aquelas orações um pouco repetitivas, mas que já acostumamos a agradecer pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por tudo que Deus nos dá, pelo nosso emprego. Mas aí Deus foi falando comigo que a gratidão ia além de tudo isso. E que a gratidão estava totalmente ligada à pessoa de Deus e não nas circunstâncias, nos relacionamentos ou nas pessoas. Está dando para mim entender? Amém? E eu falei, como assim? Ele falou, olha, você precisa ir além do que esse tipo de gratidão que você tem me dado não demonstra um coração grato, contrito e entregue. Quando você começa a murmurar, você não tem um coração grato. A murmuração, ela é contra a gratidão. Então, a primeira coisa que Deus falou comigo, e Deus vai falar com você em nome de Jesus, amém? É diga não à murmuração. A gratidão, ela começa a fluir e agir em nós quando nós entendemos que a murmuração, ela está ligada totalmente a Deus. Quando a gente vai ver um versículo que está em Filipenses 2,14. Troca aí para mim, fazendo um favor. Lene, obrigada, Flor. Em tudo quanto vocês fizerem, evitem queixas e discussões. Filipenses 2 é um dos capítulos preferidos, assim, que a gente tem aqueles textos que a gente gosta demais. E eu amo Filipenses, todo o livro, mas o capítulo 2 em especial, muito amoroso. Mas enquanto eu lia, Deus me fez parar nesse versículo. E ali Ele começou a trabalhar bastante na minha vida. E eu creio que isso é uma palavra para que a gente possa entender que a gente precisa de um coração grato. Em tudo quanto vocês fizerem, evitem queixas e discussões. A murmuração, ela é tão ligada a Deus que quando nós começamos a murmurar, nós não estamos murmurando de alguém, ou sobre um assunto, ou uma situação que nós estamos passando. Nós estamos dizendo que Deus não está no controle, que está difícil ver Deus agir e que aquilo está muito difícil. E traz o quê? Algo que traz uma tristeza, um problema, e isso vai enchendo o nosso coração. Quando Paulo diz, façam tudo, ele começa a dizer assim, tudo é você não murmurar com o esposo, com a esposa, com os afazeres de casa, porque tem louça para lavar, porque você acabou de fazer o almoço, tem gente já querendo tomar café da tarde, vai sujar tudo. É você não começar a reclamar diante do trânsito. Esse trânsito, essas pessoas. Esses dias eu falei, gente, como a gente no trânsito precisa muito do Espírito Santo. Porque se alguém quer tentar entrar, o que você faz? Você deixa? Não, acelera.
Eu tenho certeza. Nós começamos a murmurar de tudo. Quer ver uma coisa que todo mundo está murmurando? Deus falou comigo. Os preços estão altíssimos. Você vai no mercado, você não compra nada. Tudo caro. E tudo se torna motivo de murmuração e de reclamação. Eu começo a reclamar do meu líder, porque o meu líder não está em nada, porque o meu líder não faz isso. Eu começo a reclamar do meu supervisor, ou do meu pastor, ou do meu pai, ou do meu chefe no meu trabalho, ou porque eu ganho pouco. Estão me entendendo? E quando ele fala em tudo, ele está querendo dizer, em tudo na sua vida, você precisa tirar a murmuração. Não existe coração grato a Deus para quem murmura. Façam tudo. A murmuração, literalmente, ela abre a porta para o diabo agir na sua vida. E você diz assim, diabo, entra na minha vida, bagunça com tudo, porque realmente eu não estou feliz com isso, eu não estou feliz com aquilo, eu não estou mais gostando disso, eu não acredito mais nisso. Sem um grande mover de Deus, sem um encontro íntimo com o Espírito Santo, nós nos pegamos rapidamente murmurando das coisas. E Deus começou a falar comigo porque eu estava assim, nós temos passado por uns momentos de muitas lutas. E em meio às lutas eu me vi murmurando de muitas coisas. E aí um dia as crianças estavam dormindo e eu desci para fazer um devocional. E quando o Luiz chegou eu comecei a murmurar muito na orelha dele. E ele ouviu tudo de forma bem paciente e ele disse para mim, amor, diante de tudo isso, nós temos uma coisa que é real. Nós temos Jesus que continua caminhando por nós. Nós temos um ao outro. Nós temos as crianças. Vamos tirar a murmuração daqui de casa. A gente não tem por que estar reclamando. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso Pai. Deus é quem nos direciona. Nós estamos deixando o problema se tornar maior. E Deus começou a falar isso comigo. Quando a gente começa a murmurar de uma situação ou de uma pessoa, seja o que for, ela se torna um problema. E aquilo vai criando em nós uma ansiedade, um nervosismo, que a gente começa a reclamar de qualquer coisa. Por exemplo, quem antes de chegar aqui reclamou de alguma coisa? Ou quando nós entramos aqui, se alguém até disse, meu Deus, é a Andréa que vai pregar, Jesus. Muita gente riu, hein? Ou então, não dura que, não sei se alguém reclama dessa banda maravilhosa. Acho que não, amor? Mas até isso, poxa, eles que vão tocar, meu ouvidinho. Ou então, meu Deus, o pastor já pregou isso de novo. A murmuração é algo que está em nós e que só no mover do Espírito a gente começa a se atentar para as coisas que nós temos falado. E Deus falou o seguinte comigo, e Ele vai dizer isso para você hoje. Andréa, pense antes de falar. Agora diga para você, pense antes de falar. Gente, Deus falou claramente comigo. Eu te fiz e te capacitei de sabedoria. E coloquei o Espírito Santo que habita em você para que Ele te conduza a ter domínio próprio, para que Ele te conduza naquilo que você fala. Tiago 3,11 diz o seguinte: pode uma fonte da água jorra primeiro água doce e depois a água amarga? Tem algumas versões que diz pode, da mesma fonte jorrar água doce ou amarga? Pode. Como que tem hora que você está ali em espírito, ora atende alguém, ou fala com alguém, ou você atende um amigo ou um parente,
E depois você vira dali, você já está reclamando. Reclamando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que agora tem que fazer isso, que eu tenho que fazer isso. A tua boca precisa ser purificada. A nossa boca precisa se tornar santa. Muitos querem ser usados por Deus. Eu quero ser usada por Deus. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Quantas pessoas próximas a você, que você conhece, que você gostaria que aceitasse a Jesus? Como que eu vou ser usado por Deus para falar, se o meu testemunho, quando eu chego perto de alguém, é de reclamação, ou de murmuração, ou de fofoca, ou de contenda, seja o que for, sobre alguém, sobre uma situação, sobre uma dificuldade? Não adianta querer falar de Jesus se dentro de nós a murmuração continua trabalhando. Isso é um grande pecado que precisa ser vencido. Sabe qual o significado de reclamar? Significa, olha só, expressar sentimentos de insatisfação. Significa estar descontente. Então eu simplesmente começo a dizer para Deus: olha, eu estou insatisfeito com o que eu tenho. Eu estou insatisfeito com aquela pessoa. Eu estou insatisfeito com isso. Eu estou reclamando o tempo todo. E aí eu transfiro para Deus. O Senhor não é suficiente para minha gratidão. Quanto a única coisa que é suficiente para que a gente já seja grato é ter a presença de Deus. Mas a gente começa a ficar descontente com as coisas. E sabe por que muitas pessoas se afastam de Jesus, do Evangelho ou das igrejas? Porque elas começam a murmurar, ou então elas começam a conviver com murmuradores, que começam a encher o coração das pessoas para que elas fiquem descontentes. Aí a pessoa diz assim: é verdade, né? Se vocês que têm Jesus, está tudo ruim, está igual lá fora. Qual é a dificuldade de vocês? Qual é a diferença de vocês? Está reclamando, fala mal de um, fala mal do outro, fala mal da situação. Como você age em tempos de crises? A murmuração prende a pessoa no problema, seja ele qual for, seja uma circunstância, seja de relacionamento. O problema fica em você enquanto você começa a murmurar. A murmuração tira de você um coração grato. Você tem sido grato a Deus? Cadê as pessoas que falaram sim? Sim. Não tem como a gratidão, Deus olhar o coração de quem é grato com aquilo que traz murmuração. Ah, é difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo, é difícil vir ao culto, é difícil vir ao Tadel, ou é difícil participar de alguma coisa, ou é difícil ser crente lá onde eu trabalho, porque todo mundo lá mente, e se eu não mentir, eu vou ser demitido. Eu não aguento mais isso. E tudo vira motivo de murmuração. Então, a primeira coisa que Deus quer dizer para você: arranque a murmuração da sua vida. Amém? Porque o que Ele quer fazer conosco? Para que Ele torne o nosso coração grato. Tenha um coração grato. Filipenses 12:13 diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, Paulo era um cara que tinha autoridade para dizer que tinha um coração grato diante de Deus. Ele passou por muitas coisas e ele falava para Deus: ó, tá difícil. Tira o espinho da carne.
tem coisas acontecendo que não são fáceis, mas em tudo ele louvava o Senhor. A tua graça me basta. Posso tudo naquele que me fortalece. Mas quando nós murmuramos, nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu não confio em Ti. Mas quando diante das lutas e dos problemas nós dizemos: tudo posso naquele que me fortalece, Deus começa a ser louvado. Eu vejo como Deus se alegra com quem tem um coração grato. Porque um coração grato honra a Deus. Ou você confia em mim, ou você não confia em mim. E eu creio que Deus trouxe essa palavra para a igreja quando eu comecei também a orar para que Deus mudasse algo em mim. Eu falei: Deus, o meu maior pecado é a incredulidade. Porque eu sei quem o Senhor é. Eu senti o teu doce amor. Mas quando as lutas começam, eu duvido que o Senhor pode fazer. Eu duvido que o Senhor vai estar ali. Eu não quero isso, porque eu começo a fazer as coisas pelas minhas forças. A gente estava em discipulado essa semana com um casal muito querido e amado. E aí uma das perguntas que Deus tinha feito para mim, eu fiz para eles: como vocês sabem que Deus está falando com vocês e dando aprovação em alguma coisa que vocês querem? Porque Deus fez essa palavra para mim. E muitas pessoas respondem assim: eu creio porque Deus vai abrindo as portas. Quem já ouviu isso? Deus vai abrindo as portas e eu estou sentindo que é Deus. E Deus falou comigo: muitas portas vocês abrem. Vocês têm liberdade para escolher que porta abrir. Eu dei essa liberdade para que o povo escolhesse os caminhos que quisessem trilhar. Eu dei essa liberdade para que você vivesse nessa liberdade. Mas se você quiser, me ouça. Ainda existe a vontade soberana de Deus para a sua vida. Quando nós somos gratos a Deus, nós não vamos aonde nós sonhamos ou almejamos, mas nós chegamos no lugar onde Deus tem preparado para nós. Deus, Ele não vai tirar a luta, porque muitas coisas que nós passamos foram de escolhas erradas, mas Deus dá o livramento. Mas antes do livramento, Deus traz um ensinamento. Diga isso. Antes do livramento, Deus traz o ensinamento. Deus está te ensinando em muitas coisas. E principalmente a vivenciar os momentos de luta, de dificuldade, sendo grato a Deus. Porque você tem Ele. E Ele pode todas as coisas na sua vida. Amém? Ser uma pessoa contente traz benefícios para a nossa vida. Quem não gosta de encontrar uma pessoa que está sempre otimista e sempre tem uma palavra de ânimo para você? Mas o duro é você chegar num lugar, falar: gente, eu estou tão cansado de tudo isso, desse blá blá blá. Eu te falo: eu também. Fulano também. Ciclano também. Vamos marcar uma reunião? Vamos. Aí se encontra todo mundo. Gente, está difícil, né? Está horrível isso, está horrível aquilo, ninguém faz nada, e não sei o quê, eu estou cansado. O que nós vamos fazer? Vamos falar com mais fulano. E começa a contaminar. Mas é tão bom quando a gente está precisando e a gente chega assim, vai falar alguma coisa, a pessoa fala: olha, que nem esses dias aconteceu um problema no nosso carro e na hora que falou o preço para arrumar, eu falei: Jesus. Aí na hora o pastor Ronaldo falou: olha, querida, você tem carro. Se alegre. Só estragou porque você está de carro. E eu falei: é verdade, Senhor. Se você tivesse de ônibus, talvez eu não estaria tendo esse gasto. É verdade. Eu falei para o Luiz: é verdade, amor. Então, vamos crer que Deus vai providenciar todas as coisas.
A gente precisa entender que em meio às lutas, às dificuldades, nós temos que ver a mão cuidadora e abençoadora de Deus. Você precisa, em meio a tudo que você tem passado, tirar um tempo para dizer ao Senhor, Senhor, obrigada. Obrigado por fulano que está falando mal de mim. Abençoa a vida dele. Que ele possa mesmo se converter dos maus caminhos. Se eu estou falando mal de alguém, Senhor, me perdoa. Me leva de volta para a tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Nós temos o maior motivo de sermos gratos. Nós conhecemos a Cristo e vivemos por Cristo. Amém? Isso tem que ser o que vai incendiar o nosso coração. Tenha um coração grato. Olha só, se somos gratos, Deus traz benefícios a nós. Ser uma pessoa contente é dizer, Senhor, tira de mim o meu eu quero que Cristo reine. Porque a nossa carne vai ter tendência sempre a questionar, a criticar e a julgar e tirar a presença de Deus. Deus está no controle? Você vivencia quando você diz, Deus, eu acredito que o Senhor está no controle. Romanos 8:28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Cara, é muito lindo ler isso aqui. Mas Deus falou comigo, eu quero que você viva isso. Diante da luta e da dificuldade que você tem. Não sei qual é a sua, mas Deus quer que nós venhamos a viver isso aqui, ó. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus está fazendo com que eu cresça através das perseguições, das lutas, dos problemas, seja do que for. Se é problema financeiro, Deus está te dando a oportunidade de se organizar e não errar mais. Aprender a viver com aquilo que você ganha. Se é problema com relacionamento, Deus está te fazendo crescer, experimentando o crucial do Evangelho, que é o perdão, fazendo você perdoar e amar. Todas as coisas, seja com problema de doença, algo grave, Deus pode curar e Deus tem o melhor. Mas é muito difícil na hora da dor falar, Senhor, agradecer por isso. Mas nós podemos agradecer porque nós temos um Deus e temos a certeza de que Ele não dá nada que não possamos suportar. Isso faz com que o seu coração comece a se encher de alegria. Isso tem que trazer alegria para o seu coração. Contentamento, sabe o que significa contentamento? Olha que coisa legal, significa ser livre de preocupação. Quando eu li isso, eu falei, Jesus, mulher então, é rápido para ficar preocupada, porque ela pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí fica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Quando se vê, está numa ansiedade muito grande. Mas os homens também, porque são chefes de lar, de casa, têm muitas responsabilidades. Como está o seu coração? Alegre? Alegre, independente das circunstâncias, vivendo contentamento em Deus, livre de preocupação? Isso me fez, voltar e ver o quanto, quando nós vemos missionários, ou nós vemos pessoas assim, quando está longe da nossa realidade, e se alguém um dia puder fazer uma viagem missionária, invista nisso. Elas são transformadoras no nosso caráter com Deus. Isso me fez lembrar que quando nós fizemos uma viagem, eu ainda era líder de célula, e nós fomos com a nossa célula. O nosso missionário era o pastor Leno e a Raquel,
e nós fomos com algumas pessoas da célula, não foram todas, nós fomos para o campo missionário e era em La Paz, Cochabamba, todo lado da Bolívia ali. E chegando lá, dando de cara com uma outra realidade, você se vê sem nada a fazer. Eu cheguei e falei, gente, eu fiquei treinando o meu espanhol para tentar falar. Cheguei lá, eles falavam quechua. O que é isso? Quase um russo. Falei, eu hablo tão pouquinho e agora não vou conseguir falar quechua. E eu lembro que ali bateu aquela frustração, sabe? Eu era da equipe de evangelismo, a gente ia nas ruas, nas casas. E eu lembro que eu estava indo assim, arrasada. Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Qual é o motivo? É só para eu interceder? Eu queria tanto, eu sou da equipe de evangelismo, eu vou chegar na casa e vou falar o quê? E tinha um pastor que acompanhava cada dupla de evangelismo. E eu estava muito triste, estava reclamando com Deus, bem novinha na fé. E eu falei, nada foi válido, eu quero até ver. E o pastor e a pastora que estava com a gente, até o espanhol deles era castelhano. Tinha hora que eles falavam, eu ficava olhando assim para a cara deles. Eu não sabia nada. E nós chegamos numa casa e eles começaram a falar em russo. E eu ali, do lado. E eu sei que na minha cabeça, a única coisa que eu falava, Deus, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu não estou entendendo nada, eu estou ficando até chateada. E na hora eu falei, é interceder? Tá bom. E aí o meu amigo virou e falou assim, ele entendia um pouquinho mais de castelhano, falou, o pastor falou para a gente orar, porque o marido acabou de ir embora desse lar, e tem 5 filhos e a mulher, e ela está muito em pedaços. E os filhos estão passando por muita dificuldade, e aqui ela está chorando muito, então vamos orar. Eu comecei a orar. Falei, Deus, me perdoa. O que eu vim fazer aqui? Eu vim orar, eu vim interceder. É isso que o Senhor quer que eu faça, me perdoa. E eu comecei a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. E de repente, eu estava no pé da mulher, falando para a mulher, meus pais também se separaram. Meu pai saiu de casa, a gente se sentiu assim, mas a única coisa que trouxe cura para minha família foi Jesus. Jesus restaurou a minha família, Jesus chegou nos meus irmãos, e eu comecei a falar com aquela mulher, assim como eu estou falando com vocês. Mas o meu amigo, os pastores, disse que eu falava quechua. Nunca na minha vida. Eu falei em português para mim. Foi uma experiência muito tremenda, onde Deus começou a falar, filha, aprenda quem eu sou na sua vida. E todos naquela casa aceitaram Jesus para a glória de Deus. Mas sabe o que acontece? Quando nós não temos nada na nossa mão, quando nós não podemos fazer nada, eu não tenho mais cartão de crédito, eu não tenho mais cheque, ou eu não tenho mais pessoas influentes, ou então, quando eu estou doente numa cama e os médicos já falaram que não tem mais saída. Quando eu não tenho saída para nada, é que eu deixo Deus começar a agir. Mas não precisa ser assim. Nós precisamos viver o coração grato e ver as coisas começar a acontecer. Amém? Eu lembro que a gente saiu daquela casa e a gente se ajoelhou naquela terra. Era um bairro muito simples, não tinha asfalto. E nós começamos ali no pó, com a cara no chão, louvar e engrandecer o nome de Deus, porque a gente não sabia o que tinha acontecido. E aí o pastor quis falar em quechua comigo, eu falei, esquece, não sei nada, não estou ouvindo nada. E aí o meu amigo falou, ele disse que você falou tudo em quechua, eu ouvi. Aquilo era Deus falando comigo, que Ele pode me usar, mas depende da minha fé, do meu coração grato, daquilo que eu entrego a Ele. O quanto da minha vida eu entrego para que Deus use.
Mas a murmuração, ela faz com que a gente se afaste de Deus, com que a gente não reconheça quem Ele é e o poder que Ele tem. Por isso que muitas coisas começam a ficar amarradas na nossa vida. Mas hoje Deus vai falar, eu vou transformar essa igreja num coração grato, em pessoas que honram a Deus, porque têm um coração grato. Amém? Você quer isso? Deus pode fazer. Então, para isso, você precisa disciplinar a sua boca. É fácil? Não é fácil. Porque o tempo todo nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Precisamos estar conectados ao Espírito Santo. E isso só nos leva para um lugar: tempo de oração e de intimidade com Deus. Isso foi um momento que eu passei há muito tempo atrás. Mas Deus não quer que eu fique lembrando de testemunhos somente que aconteceram lá. Ele quer que eu viva isso nesses dias. Deus quer que você viva isso nesses dias. Que você experimente o poder de ter um coração grato. Gente, a gente ouve Paulo falando, olha, eu aprendi a ser contente. Contente, não é descontente. Ele não reclamava daquilo que ele passava. Mas o coração dele estava contente porque ele tinha aprendido tanto a ter muito como a ter pouco. Como estar com a barriga cheia ou vazia. O Yuri estava falando no grupo e também da outras vezes o quanto, a hora que eles passam o filme Jesus, o quanto as pessoas são impactadas pelo filme nesses lugares. Porque elas olham para Jesus e recebem aquele amor e vê que Ele passou tudo aquilo por nós. Mas muitas vezes nós, em meio à nossa correria do dia, a nossa murmuração, a gente esquece do que Jesus fez. Como foi pago o preço de sangue pela sua vida. Não tem valor maior, não tem nada que pague isso. Nada. Nada. Isso tem que ser muito grato, seu coração tem que ser grato. Você tem que parar do nada e falar, Senhor, eu te amo. Quantos já falaram isso para o Senhor hoje? Jesus, eu te amo. Você já falou isso para Jesus? Fala para Ele. Gente, tem gente que para se declarar para o amor da vida, chama um caminhão para ficar gritando na frente para o outro. Eu acho que eu terminava se fizesse isso comigo. Mas tem gente que faz isso. Tem gente que vai até para a TV fazer declaração. Agora e para Jesus? Sabe? Como você diz para Jesus que você ama? A Bíblia diz que Jesus diz que você me ama se cumprir os meus mandamentos. Se você for obediente. Se você cumprir o chamado que eu tenho para você, tenha um coração grato. Grato por tudo que Deus tem feito. Mas sabe por que Deus deixa a gente passar por todas essas coisas? Aprender contra a murmuração. E aprender o que é ter um coração grato. Para que a gente chegue ali, ó, naquela palavra, maturidade. Sabe por que nós reclamamos tanto? Porque ainda não entendemos que as lutas, as dificuldades estão forjando o seu caráter para que você seja parecido com Cristo. Para que você seja parecido com Jesus. Para que as pessoas te confundam com Jesus. Que as pessoas olhem e falam, meu, você está passando por tudo isso e você está adorando a Deus? Essa semana, com Deus falando tudo isso comigo, Ele quis me moer mesmo. Chegou uma líder de célula, muito linda, missionários. Eles estão aqui? Elaine e Welton. Então? Acho que não. Ela chegou e falou, pastora,
ela tem passado por uma grande luta de saúde. Orem pela vida dela. É a nossa missionária que estava em Jaraguari, está aqui em Campo Grande, cuidando da saúde dela. E ela falou, pastora, ela chegou, gente, mesmo passando por uma grande luta na saúde, e é muito grande, as medicações são fortes, às vezes ela tem que ter tempo para parar, para se recuperar, e a recuperação de 20, 30 dias. E ela falou, eu quero servir. E ela chegou, foi amada na célula, que já tinha ela como missionária. Ali na célula ela começou a servir, se tornou líder de célula. Aí Deus já estava mandando maridão, ela casou, mandou um cara no nível, servo, apaixonado por Jesus, apaixonado por pessoas. E eles começaram a liderar a célula. Uma graça. E eles servem muito com excelência. Aí o que aconteceu? Chegaram algumas pessoas que ela convidou para a célula dela. Só que essas pessoas muito simples não tinham como ir até a casa dela. E ela falou, aí, pastora, nós começamos a fazer visita para essas pessoas. Eram pessoas em bairros diferentes, dias diferentes. Só que essas visitas, a gente começou a levar a Jesus, falar do amor de Deus, falar do carinho que Deus tem por eles, o quanto eles são amados e que só Jesus podia trazer salvação para eles. Eles começaram a ser tão cheios assim, que agora assim, cada grupo tem mais ou menos umas 10 pessoas. Eu falei, hã? Aí a gente tem um grupo na quarta, a gente tem um grupo na quinta, não, mas a gente continua firme na célula domingo. Glória a Deus! Aí ela falou, então, aí a gente está com 3 grupos mais a nossa célula. E assim, pastora, a gente tem passado por um momento de luta, mas nós estamos firmes. Às vezes a gente não tem dinheiro para ir para um bairro para o outro, mas eles não são tão longe, nós vamos a pé. E eu falei para Deus, Deus, fala comigo. O Senhor me deu carro para quê? As pessoas estão querendo trocar de carro bonito todo ano. Para quê? Eu falei, Deus, eu preciso ouvir isso. Eu preciso ser totalmente corrigida pelo Senhor, porque a minha carne me faz desviar o tempo todo para as coisas periféricas desse mundo. Agora, gente, vocês não acreditam na alegria que ela falou isso. E ela falava assim, o que eu vou fazer se os 3 virarem célula, crescer muito, e aí de 4 nós vamos para 8? Como que a gente cuida? Será que o nosso coração tem sido grato a Deus, ao ponto de dizer, Senhor, você fez tudo por mim. A única coisa que eu preciso é falar do teu amor para as pessoas. Eu quero usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha juventude, o meu tempo, eu quero usar para o Senhor. Isso me trouxe assim, sabe, um coração assim, quebrantado diante da presença de Deus. E eu falei, Senhor, eu quero voltar para a essência. Eu quero ter um coração grato, porque o coração grato te adora em todo o tempo. Glorifica o teu nome em todo o tempo. Serve em todo o tempo. Ama em todo o tempo. E põe a murmuração lá para o lugar que é dela, do inferno. Nada, Deus não resiste a um coração humilde e quebrantado. E aí, quem está assim, começa a ganhar multidões, começa a ganhar o mundo. As pessoas que são usadas por Deus são as pessoas que querem Deus acima de todas as coisas. Isso porque o que elas têm é suficiente para o que ela está vivendo. Do que você tem desejado? O que toma o desejo do seu coração? Eu não estou dizendo que você não tem o melhor carro, ou você desejar viajar para a Europa. Não sei quais são os seus planos, ou ganhar mais, ou subir de cargo. Eu não estou dizendo que nada disso vem de Deus, porque eu tenho uma coisa muito clara, e isso é de Deus para todos nós. Tudo que você tem é de Deus, a tua vida é de Deus. Ninguém sabe do dia de amanhã.
Então, a Bíblia diz lá em Mateus, não faça planos sem dizer, se o Senhor assim permitir, eu farei isso ou aquilo. Tudo que você tem, foi Deus que te deu. Tenha um coração grato. Você tem o maior motivo para ter um coração grato. Faça uma análise daquilo que você usa com tudo que Deus te deu para Ele. Como você usa o seu dinheiro, como você usa o seu carro, como você usa as coisas que Deus tem te dado, como você usa o seu tempo. Mas às vezes a gente não tem tempo nem para ter um devocional, porque tudo consome o nosso tempo. Mas não deixa de ter um tempo para dizer para Ele o quanto você o ama e o quanto você é grato, porque o seu nome está no livro da vida. Amém? Deus quer que você tenha um coração grato e Deus quer que você cresça. Tiago 1, 2 e 3 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Lembra o significado de murmuração? Descontente. A murmuração faz a gente se sentir descontente. Mas tenham, por motivo de muita alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Deus quer que você cresça. Deus quer que eu cresça. Nós precisamos chegar à maturidade, rumo à maturidade. Então, tudo o que você tem passado, Deus quer usar para que você se aproxime mais dele. Amém? Quais são as lutas, as adversidades que você tem passado? Você não saberá qual fruto do Espírito você tem até que alguém mexa com ele. Você não saberá o quanto você é paciente se alguém fizer alguma coisa para mostrar a sua paciência. Você não saberá como está o domínio próprio enquanto alguém não mexer com você e você ver se tem domínio próprio. As coisas acontecem para que a prova de Deus, para que o teste de Deus prove que Ele está fazendo a diferença na sua vida. Se você não entendeu por que você está passando por isso, você precisa entender, sair daqui essa noite sabendo que Deus está te aperfeiçoando para que você cresça, se torne melhor e mais maduro. Amém? Para que você experimente uma grande alegria. Nós não seremos diferentes do mundo se num tempo de adversidade, de luta, nós tivermos a mesma atitude daqueles que não conhecem a Cristo. Não seremos diferentes se onde você está precisando ser luz, você não acreditar suficientemente quem é o teu Deus. Isso tem que trazer alegria para o seu coração. Agradeça a Deus por todas as lutas que você tem passado. Agradeça a Deus se até hoje Ele ainda não te deu um marido. Pode ser livramento. Mas fala, mesmo assim eu continuarei te adorando. Mas eu sei que tem gente que já está lá no Salmo, apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Mas agradeça ao Senhor, seja grata, use o seu tempo sozinho para adorar mais ao Senhor, para buscar mais ao Senhor. Que a Bíblia mesmo diz, os solteiros cuidam das coisas do Senhor. Quando a gente casa, a gente cuida muito das coisas de casa. O nosso tempo para cuidar das coisas do Senhor diminui muito.
Mas enquanto você tem todo o tempo para servir ao Senhor, sirva contentemente, alegremente. Amém? Mas eu sei que Deus vai mandar, viu, gente? Ele manda, em nome de Jesus. Mas isso é uma fase. E tudo vai passar. Você não acredita nisso? Nós cantamos aqui aquela música tão gostosa. Vai chegar uma hora para o fim dos problemas. E nessa hora, eu só te louvarei. Mas não, ele diz, enquanto ainda não chegar, eu te louvarei. Nós precisamos experimentar isso. Deixar Deus tratar a nossa vida de uma forma que a gente se torne grato a Deus. 1 Pedro 1, 6, 7 diz assim: nisso vocês se alegrem, exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Gente, isso está na sua Bíblia. Isso é poderoso. Isso é uma grande arma para qualquer murmuração, para deixar a tristeza entrar no nosso coração, contra a incredulidade, para a gente duvidar de quem é Deus. Mesmo que por pouco tempo vocês estejam entristecidos, haverá um tempo onde lá, quando Jesus Cristo for revelado, que nós louvaremos e continuaremos acreditando, crendo, louvando e dizendo: o Senhor é Deus comigo. Que a gente vai poder dizer o que a gente cantou aqui: o Senhor nunca me deixou, quando mal ou quando bem, nunca me deixou. Isso tem que ganhar o seu coração. Isso tem que fazer você sair falando: Deus, que problema que eu tinha? Ele não é meu, ele é seu. E eu confio no Deus dos exércitos. Amém? Deixa isso ganhar o seu coração. Sabe o que aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam louvando, presos à meia-noite? O que aconteceu? Tudo tremeu. Começou a cadeia toda a cair, as portas se abriram, eles estavam louvando ao Senhor, presos. E antes, quando a gente lê um capítulo antes, quando chega ali, eles já estavam louvando ao Senhor bem antes. Ali na prisão, eu acho que já era um refrigério, mas era meia-noite, eles estavam cansados, mas eles estavam louvando ao Senhor. E Deus falou isso comigo. Aprenda a louvar, adorar, independente das circunstâncias. Porque quando você diz que eu estou no controle, você precisa crer que eu estou no controle. Vou chamar os meninos aqui para a gente poder cantar essa música. Mas Deus está nos desafiando nessa noite a tirar toda a murmuração. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Murmuradores, reclamadores, críticos, não somos mais, em nome de Jesus. Nós vamos vencer isso pelo Espírito. Nós vamos buscar isso na certeza de que Deus, que habita em nós, é capaz de mudar muitas coisas na minha vida e na sua. Amém? Eu queria compartilhar com vocês que foi muito gostoso como Deus é amoroso. No final do ano nós viajamos, o José tinha muita vontade de conhecer a praia. Todo ano ele pedia para conhecer a praia e Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de no início do ano, no final do ano, ir para Fortaleza. Só que é uma viagem longa
e a gente nunca tinha feito uma viagem longa com ele, pequeno, né, 3 anos, e ele estava muito cansado da viagem. Então, o que ele dizia? Mal começava, ele dizia, nós já chegamos? E eu falava, não, filho, ainda não chegamos. Aí passava mais uns 15 minutos, nós já chegamos? Mamãe, já é aqui a praia? Não, não é, filho. Você imagina, troca de avião, escala, foi muito demorado. E aí chegou uma hora que eu falei para ele, filho, na hora que a gente chegar, você vai ver. Tem praia aqui? Não. Então, filho, a hora que você vê a praia, você vai ver que nós chegamos. Combinado? Aham, tá bom, mamãe. E aí, Deus falou comigo assim, eu estou falando para você. A hora que você chegar, você vai ver. Quando você estiver na minha presença, você vai saber quem eu sou. Quando você chegar diante de mim, você vai entender tudo que eu tenho colocado na sua vida. E quando nós chegamos, que nós fomos direto mesmo, o hotel já era bem na praia, assim. Então, quando ele olhou, ele ficou tão pasmo de ver tanta água, onda, que ele saiu correndo sem medo nenhum. Imagina o pavor da mãe, né? Mas ele saiu correndo sem medo nenhum em disparada do mar. E aí Deus falou comigo, assim tem que ser o seu coração. Não ter medo de quem eu sou, do que eu tenho para você, da minha vontade para você. E Deus te trouxe aqui para dizer para você, não tenha medo do que Deus tem para você. A sua vontade, os seus sonhos são pequenos perto da vontade que Deus tem para você. Dos sonhos que Deus tem para você, daquilo que já é promessa dele para a sua vida. Corra para os braços do Pai e diga para ele o quanto você é grato pela sua vida, pelo ar que você respira, por tudo que ele tem te dado. Amém? Troque. Primeiro, tire a murmuração da sua vida. Segundo, tenha um coração grato a Deus. E terceiro, saiba que as lutas que você tem passado é para te levar para a maturidade em Cristo. Amém? Fique em pé. Feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor por você estar aqui. Agradeça ao Senhor por você estar ouvindo a palavra dEle. Agradeça ao Senhor pelo simples fato do seu respirar, por tudo que Ele tem te dado, pelas pessoas ao seu lado, pela sua família, pelos seus amigos, pela sua saúde. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua célula, pelos seus líderes, pelos seus discípulos, pelo seu discipulador. Agradeça a Deus porque você está numa igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Mas se você ainda não tiver nada para agradecer, não acredite nisso. Agradeça porque você tem a Cristo e isso te basta. Você não precisa de mais nada quando estiver na presença de Deus. Não tenha medo da presença de Deus. Enquanto a gente cantar essa música, eu queria que você não saísse, sabe? Porque é o seu tempo com Deus. Eu queria que você fizesse dela a sua oração. E você cantasse isso de coração grato ao Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois perto estás. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Mas se o meu Deus comigo,
fim, mas até este dia. Diga isso. Diga isso, Senhor. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz, posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Glórias a ti, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Levante as suas mãos bem alto. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença. Nós te agradecemos pela manifestação poderosa do teu Espírito em nós. Nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós. Nós te agradecemos porque, independente do nosso pecado, das nossas falhas, o Senhor continua acreditando em nós. O Senhor ainda quer nos usar de forma poderosa. O Senhor nos olha e diz que nos ama. E eu sei, ó Deus, que cada um que aqui está, o Senhor trouxe nessa noite. Eu te agradeço por cada um que aqui está. Deus, transforma o coração dos meus amigos da tua igreja em corações gratos, arrependidos, apaixonados pelo Senhor, independente das circunstâncias, independente de esperarmos ainda o dia que vai chegar, onde não terá mais lágrima, mais dor, que será na tua presença. Mas enquanto esse dia não chegar, nós queremos te louvar e dizer: Santo, 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 Santo,
nós te adoramos, nós te bendizemos e pedimos que a tua presença não se afaste de nós. E nós continuaremos cantando, louvando, independente das circunstâncias. Senhor, que cada um aqui possa durante essa semana experimentar momentos onde eles podiam ter tudo para murmurar e eles vão ser agradecidos por tudo que tem acontecido. Traz a cada um aqui a certeza de que o Senhor, através do Espírito Santo, dará força, sabedoria, entendimento, para que corações gratos comecem a nascer e fazer a diferença aonde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, nessa cidade, nessa nação. Senhor, que a graça, o amor, a tua graça, Senhor, que a tua graça venha sobre nós. A tua rica misericórdia, a sua doce presença esteja com cada um de nós. Que agora no restante dessa noite, que tudo que ainda temos para fazer amanhã, no domingo, possamos estar cheios da tua doce presença. Vai na graça de Jesus e aproveite as oportunidades para ser grato ao Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe você.